Vamos ler uma palavra aqui. Êxodo 2, 23. A morte do rei do Egito. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua, o que, igreja? Com Abraão, Isaque e Jacó. Deus lembrou de quê? E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quem conhece essa palavra? Aliança. Aliança. Aliança é um compromisso. Deus, ele, por iniciativa própria, ele assumiu um compromisso em cuidar de nós. Presta atenção. Ele não leva vantagens com isso. Não. No mundo, a grande maioria faz qualquer coisa em seu benefício pensando em levar vantagens. Mas Deus não. Que vantagem Deus teria? Por exemplo, o que eu e você temos que Ele não tenha? O que eu e você temos que a gente pode dizer isso é uma necessidade de Deus. Deus tem necessidades? Não. Então, Deus fez uma aliança conosco, Deus assumiu um compromisso. Ele fez um contrato, um pacto. E isto é um obstáculo intransponível para Satanás. Por isso Satanás age do jeito que age, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Todo mundo que entra na sombra do Onipotente provoca a ira do diabo, porque o diabo já não pode mais tocar. Ele não pode tocar. Então, eu não prego religião, porque religião não protege. Eu não prego religião, porque religião não salva. Eu não prego religião, porque religião não cura. Eu prego a palavra de Deus. Ela liberta, ela limpa, ela salva, ela restaura, ela cura. Então, Deus lembrou-se da aliança feita a Abraão, Isaque. Quem eram esses homens? Esses homens eram santos? Esses homens pecavam? Não? Na Bíblia você encontra falhas desses homens, mentiras. Teve deles que até mentiu. Então, eles eram homens, mas Deus fez uma aliança com eles. Deus fez uma aliança com Abraão, de abençoar os descendentes de Abraão. Tá? Há dois mundos. Há um mundo espiritual, onde ficam os descendentes de Abraão, que é um mundo sobrenatural, e o outro que é o natural, onde ficam os incrédulos, os vulneráveis aos ataques do diabo, os escravos de Satanás. Quando Jesus veio e ia andando ali com a multidão, um homem muito pecador, ele desejou ver Jesus e até subiu na árvore e falou: eu sou pecador demais para chegar perto dele, e baixinho, eu vou subir na árvore para ver quem é ele. Jesus foi passando e chamou pelo nome, falou: ô Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a sua casa.
Ele ficou de pé e falou: Senhor, a partir de hoje eu mudo os meus hábitos, a minha conduta, o meu proceder. Eu pago, eu vou ressarcir, eu vou reembolsar aqueles a quem eu roubei, defraudei. Eu vou restituí-los 4 vezes mais. Eu vou mudar de vida. Aí ele passou para o mundo espiritual. Jesus falou: então hoje, a partir de hoje, a salvação está nessa casa, porque esse acabou de virar filho de Abraão. Você viu isso aí? Então, você escolhe de que lado vai ficar. Sempre foi assim. Quando Moisés lançou a tábua, foi dada uma chance aos pecadores, os rebeldes. Ele falou: quem quiser a salvação, quem estiver do lado de Deus, passa para o lado de cá. Os que ficaram do lado de lá afundaram no buraco. 2 lados. Você passa para o lado do mundo espiritual, aonde a fé de Abraão cobre todo o campo. Zaqueu passou. E foi salvo ele e a casa dele. O ladrão na cruz, sem sair do lugar, ele passou. Porque isso aí, essa mudança não é física. Não. Essa mudança é no pensamento, no sentimento. É na esperança. É na confiança, é no proceder. E quando Deus fez uma aliança com Abraão, passaram-se muitos anos. Na verdade, 4 séculos. É muita coisa. E aí o povo está lá gemendo, gemendo. Sabe por quê? Porque aquele povo escolheu o outro lado. Eles elegeram o rei do Egito, o faraó, o Deus deles. Ou seja, Deus não era mais prioridade na vida deles. Deus ocupava mais o primeiro lugar. Faraó era prioridade na vida deles. E esse faraó morreu. Como todos os faraós morrem. Os reis morrem. O faraó morreu. E outro que veio não gostava deles. Aí eles gemiam. Põe lá na palavra, ó, gemiam, gemiam. Ou seja, sofriam. Isso que aconteceu na vida desta família, desse menino, nada mais é do que a lembrança de Deus na hora do clamor que foi feito aqui. Eu clamei. Na hora do clamor, eu fui para casa, eu clamei em casa. Eu clamei, eu fui no caminho, eu clamei. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira aquela moeda. Isso aí faz Deus lembrar da aliança. Agora veja o privilégio que eu e você temos. O povo estava gemindo. Era improvável que aquele povo fosse liberto. Não tinha poder, não. O poderio bélico, econômico, a força de Faraó era muito grande. Aquele povo estava dominado. Gerações vinham, iam e vinham e já vinham como escravos. Jovens já vinham como escravos. Todos eram escravos. Todos eram humilhados. Todos tinham que amassar barro como os bois, como os animais. Comer o pão que o Faraó amassou. Até clamarem e Deus se lembrar da aliança com Abraão, que também era comedor de angu, com Isaac, que era comedor de farinha, com o Jacó, que não tinha nem farinha nem angu para comer, porque dormia lá no deserto. E aí, Abraão comia o que nós comemos, Isaac também. Jacó não tinha o que comer, sonhava. Não é verdade? É ou não é?
Tanto é que ele falou, se o senhor me der pão para comer, eu vou ser dizimista. Olha o desespero do homem. Olha o desespero do homem. Ele orou no deserto, meu Deus, se o senhor me der pão, me der roupa e me proteger, eu vou ser dizimista. Olha lá. Ele falou. Tem um monte de gente me ouvindo aí que tem pão, tem roupa e não é dizimista. Quem concorda comigo? Não é verdade? Ainda fala mal. Ele não pediu mansão, não. Fazenda, mansão, não. Carro importado, ele falou, quero comer, me vestir e ir em paz. E tudo que o senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Deus fez uma aliança. Aí, a única âncora, o único suporte, o único pilar, a única coluna que o povo de Deus tinha, era a aliança que Deus fez, não com eles, mas com o patriarca, o Abraão. Aquele povo não tinha a mínima chance de sair da escravidão. A não ser que Deus se lembrasse dessa aliança. Quando eles clamaram, Deus lembrou da aliança com Abraão. E ali foi o livramento daquele povo. Agora eu vou mostrar a você lá em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 14, no versículo 24. Vê lá se é isso mesmo. Marcos 14, 24, filho. Deixa eu ver o que está escrito lá. No Evangelho. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. A aliança de hoje chama-se nova aliança, porque não é a mesma do Abraão. A do Abraão foi feita com sangue de cabritos, de carneiro, de pombos. A de Abraão, a de Isaac e Jacó, foi feita com sangue de animais. A nossa, a que garante a resposta à nossa oração, foi feita no sangue de Jesus Cristo. Eita Deus! Hoje a nossa força é maior do que daquele povo. A nossa oração é mais forte. A resposta para nós é mais rápida. Você viu lá? Aquele povo saiu da escravidão por causa da aliança feita com homens mortais, através do sangue de animais, de rolinhas, de pombos, de carneiros, né? A aliança que foi feita com você, comigo, conosco, foi feita no sangue do próprio Filho de Deus. Igreja é uma força tremenda, igreja. Igreja é um poder inabalável, indestrutível, igreja. Ninguém mede forças com a nossa oração, igreja. Ninguém. Ninguém. Nem o inferno inteiro pode com a oração do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque a aliança que te protege, a aliança que te cura, a aliança que te salva, a aliança que muda a sua história, foi feita no sangue de Jesus. Ele falou. Olha lá. Então lhes disse, quem falou? Quem disse? Jesus, ó. Isto é o sangue da nova aliança. Aquela é a velha aliança. Na velha aliança, toda uma nação foi tirada da escravidão. Na velha aliança,
Gente, aconteceu tanta coisa nessa velha aliança. Nessa velha aliança, caiu maná do céu. Nesta velha aliança, codornizes vieram do mar. Nesta velha aliança, o mar se abriu, caíram pragas sobre o Egito. E aí estamos na nova aliança. Nova aliança, igreja. Aliança do sangue de Jesus Cristo. A nova aliança. Fica de pé, por favor. Diga: eu estou na nova aliança. Ninguém me segura. Ninguém pode com a minha oração. Porque eu estou na nova aliança. Na aliança do sangue de Cristo. Na velha aliança, os heteus, os amorreus, os jebuseus, aquela corja toda, aquele bando todo se sucumbiu. Na velha aliança. Na nova aliança não tem adversário para nós. Não tem, igreja. Porque a força do sangue de Jesus é incomparável, igreja. É incomparável, igreja. Aceita Jesus na sua vida, Brasil. África. Porque você aceitando, se rendendo a Ele, Ele vai dizer: filha de Abraão, fica aqui do meu lado. Filho de Abraão, Ele vai dizer. E aí você vai ver a força da aliança feita com o sangue do Filho de Deus. É isso. Hoje, meu Deus, muda a sua história, igreja. Receba isso. Receba isso, igreja. Oh, Pai, toca neles. Toque e muda a história deles. Em nome de Jesus.